Olá, queridos! A paz do Senhor! Eu sou o professor Eliseu Martins e este é o canal Conectados na EBD. E estamos aqui para mais uma pré-aula. Desta feita, a pré-aula da lição de número 9. Este é um canal dedicado a trazer subsídios para professores da Escola Bíblica Dominical, classe adulta da revista da editora Betel. Eu sou pastor auxiliar na Igreja Assembleia de Deus Ministério de Madureira, em São Francisco do Guaporé, Rondônia, presidida pelo pastor Ronaldo Pacheco, a quem deixo aqui uma calorosa paz do Senhor. Estamos aí, chegando já próximo ao final do nosso segundo trimestre de 2025, trimestre esse que nós estamos falando sobre mordomia cristã. E hoje vamos falar sobre o contentamento e a generosidade do cristão, coisas que agradam a Deus, contentamento e generosidade. Quero aqui agradecer a sua participação, você que tem assistido, comentado, compartilhado. Quero agradecer a cada um de vocês e pedir que, se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, deixe aí seu comentário, deixe aí sua curtida, para que nós possamos chegar mais longe. Assim o YouTube entende que é importante esse conteúdo e ele entrega para mais pessoas. Que Deus possa abençoar a sua vida de maneira extraordinária. E vamos lá, a nossa lição, logo após a nossa vinheta. Muito bem, lição de número 9. O contentamento e a generosidade do cristão agradam a Deus. Texto áureo. Nosso texto áureo se encontra em Provérbios 22:9, que diz: o que é de bons olhos será abençoado, porque deu do seu pão ao pobre. Esse versículo já inicia aí a nossa lição, revelando um princípio poderoso da generosidade e da compaixão. Ter bons olhos nesse versículo significa vermos o próximo com compaixão, com sensibilidade e com disposição para ajudar, porque não resolve somente eu me compadecer do próximo. É importante que eu também tenha essa disposição para ajudar. A bênção mencionada neste versículo não trata apenas de algo material, mas espiritual e emocional. É a paz de quem vive de forma generosa e justa diante de Deus, que traz aquela sensação de satisfação, de dever cumprido. O ato de repartir o pão simboliza partilhar aquilo que temos, mesmo que seja pouco. Nossa verdade aplicada, ela nos traz a seguinte lição: contentamento e generosidade são características do autêntico discípulo de Cristo, que crê e descansa na provisão e no cuidado do Senhor. Contentamento, generosidade, esses dois caminham juntos, caminham lado a lado na vida do verdadeiro discípulo de Jesus. Quem confia na provisão não vive ansioso e nem acumula por medo de faltar, mas reparte com alegria,
sabendo que Deus cuida de cada detalhe da sua vida. Portanto, é importante observarmos que ser generoso é ver com bons olhos, é enxergar além das próprias necessidades. É permitir que o amor de Deus alcance outros por meio das nossas mãos. É importante observarmos isso, que agindo assim, revelamos uma fé viva e um coração descansado na fidelidade divina. É assim que acontece com aquele que é generoso com o próximo. Ele age de maneira que a sua fé fica demonstrada, porque ele descansa, porque ele entende que a providência divina, a fidelidade divina é sobre a sua vida. Deus sempre, sem falha, sem sombra de dúvida, irá suprir as necessidades daqueles que esperam nele. Vivamos então com contentamento, que ao dar tenhamos alegria, assim nós seremos abençoados por Deus. Objetivos da nossa lição são 3, como sempre. O primeiro é identificar a relação entre contentamento e generosidade. O segundo é reconhecer a importância de ofertar com alegria. Terceiro, ressaltar que a alegria e a generosidade são partes da vida cristã. Nosso texto de referência se encontra em Filipenses, capítulo 4, um texto bastante conhecido, esse verso 13. Nós temos Filipenses, capítulo 4, que vai do verso 10 ao verso 13. Temos também Hebreus, capítulo 13, o verso de número 5. Diz assim o texto de Filipenses: Ora, muito me regozijei no Senhor por finalmente reviver a vossa lembrança de mim, pois já vos tinhais lembrado, mas não tinhais tido oportunidade. Não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Hebreus, capítulo 13, o verso 5 diz: Sejam vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes, porque ele disse: Não te deixarei, nem te desampararei. Viver contente com o que tem é um reflexo de confiança de que Deus vai estar sempre conosco. E Deus é suficiente. Nós encontramos um reforço para isso no Salmo 23 e o verso 1. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele está comigo, então de nada eu tenho falta. É uma maravilha de Deus para a nossa vida. Temos também o motivo de oração. Ore para que a Igreja de Cristo entenda a relevância do contentamento e da generosidade. Na verdade, nós vivemos em um tempo marcado pela busca desenfreada por mais. Contentamento não é uma palavra que está na moda, mas buscar mais, sim, e isso está na moda. Mais posses, mais reconhecimento, mais conforto, mais felicidade, mais. Essa é a palavra da vez. Infelizmente, essa mentalidade muitas das vezes invade também a nossa vida, a vida da Igreja de Cristo. Por isso é urgente que venhamos orar para que o povo de Deus volte os olhos para duas virtudes essenciais do Evangelho: contentamento e generosidade. Estar contente com aquilo que Deus lhe tem dado e ser generoso o suficiente para que possa repartir com os mais necessitados. Este contentamento, ele é fruto da confiança plena
na provisão divina. Ele nos liberta da ansiedade e da comparação. Essa comparação ela é muito perigosa, né? Asaf, no Salmo 73, ele é pego nessa comparação. Ele fica tão agoniado, tão ansioso, que ele é pego comparando a sua vida com a vida dos ímpios. E ele começa a questionar Deus. Por que que os ímpios têm tanto? Por que que os ímpios vivem tão bem? Por que que os ímpios prosperam? E o justo padece. E o justo não prospera como eles. E aí então Deus chama ele num particular e diz: vou te revelar o fim desses que estão aparentemente tão bem. Aí Asaf então diz: fui então ao Senhor e compreendi o fim deles. Então, a providência de Deus na nossa vida, ela tem uma abrangência muito mais espiritual do que material. A vida material não é prioridade no plano de Deus, mas sim a vida espiritual. O plano material é um plano que é necessário para que o espiritual se cumpra, mas não é a prioridade. E às vezes nós priorizamos o material e por isso vivemos nessa ansiedade. Mas quando somos dominados pelo contentamento, entendemos que aquilo que temos recebido de Deus é suficiente. Por isso, conseguimos viver uma vida de gratidão, mesmo quando não temos tudo que nós gostaríamos de ter. Um coração contente, ele reconhece que Cristo é suficiente e que viver para Cristo é o maior bem que nós podemos ter. Nós temos o próprio Deus habitando dentro de nós através do seu Espírito Santo. Quer bem maior do que esse? Por isso precisamos orar para que a igreja se desperte, para que nós venhamos nos despertar. Essa oração é mais do que necessária. Ela é um clamor para que o Espírito Santo transforme a nossa mentalidade, o nosso estilo de vida, para que sejamos uma igreja menos consumista, mais doadora, menos acumuladora e mais servidora. Uma igreja que vive o contentamento em Cristo e manifesta a generosidade do Pai, a generosidade de Deus em nossas vidas. Então, vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai poderoso, te louvamos por tua fidelidade e por tudo que tens feito em nosso meio. Tu és o Deus que supre, que cuida, que abençoa com graça e com abundância. Hoje oramos pela tua igreja, o corpo de Cristo, espalhado pela terra. Que o teu Espírito Santo nos conduza a um profundo contentamento, ensinando-nos a descansar na tua provisão, confiando que tudo que temos vem de ti é suficiente. Livra-nos da ganância, da comparação e do medo da escassez. Dar-nos corações gratos, desapegados dos bens terrenos e firmados nas riquezas eternas. Também te pedimos que reacendas em nós o espírito da generosidade, que sejamos como rios e não como represas, abertos para compartilhar, rápidos em socorrer, prontos para repartir alegria, alegria, alegria àqueles que estão à nossa volta. Faze-nos uma igreja viva, generosa, misericordiosa e sensíveis à necessidade uns dos outros e do mundo ao nosso redor. Que o mundo veja em nós o reflexo do teu amor através do nosso contentamento e da nossa generosidade.
É em nome de Jesus que nós te oramos e é em nome de Jesus que nós te agradecemos. Amém, Senhor. Amém. Esboço da nossa lição. Nós temos 3 tópicos. O contentamento cristão é o primeiro, a generosidade cristã é a segunda e o terceiro, a fidelidade a Deus. Esses são os 3 tópicos da nossa lição. Vamos à nossa introdução. Nesta lição, abordaremos 2 aspectos presentes na vida do discípulo de Cristo. Isso acontece como resultado da confiança na provisão e no cuidado contínuo do Senhor. Esses 2 aspectos são contentamento e generosidade. Desfrutar dessas bênçãos desperta e conscientiza os membros do corpo de Cristo como agentes abençoadores uns dos outros, com as bênçãos recebidas do sumo pastor. Muito bem, então nessa lição vamos tratar aí sobre contentamento e generosidade. 2 coisas muito importantes para um mordomo do Senhor. 2 coisas muito importantes para que Cristo seja visto em nossas vidas neste mundo. Ninguém que reclama de tudo, ninguém que vive murmurando, ninguém que vive insatisfeito está apto a testemunhar da bondade e da misericórdia de Deus. Alguém que não pratica a generosidade, a bondade, a empatia, está apto para testemunhar do amor e da bondade de Deus. Por isso, contentamento e generosidade é algo importantíssimo, diria imprescindível, na vida de cada cristão. Tópico 1, o contentamento cristão. O escritor da carta aos Hebreus ressalta o contentamento como um aspecto importante na vida cristã, pois contentar-se é ter satisfação, alegria e júbilo com a vida que temos. O escritor aos Hebreus, ele nos faz uma exortação direta e profundamente atual. Olha a exortação que ele faz. Seja a vossa vida isenta de avareza. Contentai-vos com o que tendes, porque Deus mesmo disse: não te deixarei nem te desampararei. Aqui, nesse texto, o contentamento ele é apresentado como uma atitude essencial na vida do cristão. Não se trata de conformismo ou de falta de ambição. Não. O texto não está dizendo que você não pode projetar algo para a sua vida. O que o texto está dizendo é que você não pode tomar esse projeto como centro da sua vida. É que você não pode fazer os seus projetos fora dos projetos de Deus. É só isso que o texto está falando. O texto está falando sobre você não viver reclamando da vida, reclamando sobre o que você tem, o que você não tem, perdão, e ser mais agradecido sobre aquilo que você tem. Ou seja, reclamar menos e agradecer mais, ou reclamar nada e só agradecer pelo que já recebeu do Senhor. Faço uma pergunta nesse início da nossa lição. O que você tem recebido de Deus? O que Deus tem entregue na sua mão? Inclusive, essa foi uma pergunta do nosso tópico 2 da lição de hoje. Estou gravando pós-culto, no domingo. Foi uma pergunta. O que tu tens na tua mão? Você tem administrado bem isso? E aí envolve tudo que você tem. Sua família, sua profissão,
seus bens, seus dons espirituais, naturais, ministeriais, seus amigos, seu emprego. Você tem administrado isso bem? Uma das características do bom administrador é estar contente, é desempenhar bem o seu papel, sabendo que recebeu aquilo do Senhor. Não se trata de conformismo, de ficar parado no tempo, de não desejar algo melhor. Estamos falando no texto de Hebreus, é de você não reclamar sobre aquilo que você não tem. É estar contente com aquilo que você tem. Estamos falando de uma satisfação genuína, alegre, estar alegre com aquilo que Deus já te concedeu. O contentamento, ele não nasce por acaso. Ele nasce da confiança, na presença constante do Senhor na nossa vida, na certeza de que Ele cuida de nós. É Ele quem cuida. Precisamos tomar muito cuidado, porque o mundo em que nós vivemos, ele é marcado pela insatisfação e pela constante busca por mais. Essa palavra nos chama a um equilíbrio espiritual e emocional. Porque o mundo, a palavra de ordem é mais, eu quero mais, mais, mais. Contentar-se é reconhecer que já somos abençoados, mesmo sem termos tudo o que queremos. Porque temos aquele que nunca nos abandona. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. De nada eu vou sentir falta, porque Ele está comigo. Além disso, o contentamento é libertador. Ele nos protege da avareza, da comparação e do estresse gerado pelo consumismo. Meu Deus! Quantas pessoas estão desesperadas porque querem, não têm condições, muitas das vezes compra sem necessidade, adquire sem ter condições de pagar, porque não está satisfeito com aquilo que tem, não tem domínio sobre a própria vida. E mais do que isso, esse sentimento de contentamento abre espaço em nossos corações para a generosidade, pois quando nos vemos supridos por Deus, passamos a viver com as mãos mais abertas para abençoar outras pessoas. Assim, Hebreus 13:5, ele nos convida a uma vida mais leve, mais grata e mais confiante. Uma vida que encontra alegria não nas circunstâncias, mas na fidelidade de Deus que jamais falha na nossa vida. Portanto, precisamos desenvolver, com a ajuda do Espírito Santo, esse contentamento na nossa vida. Tópico 1.1. Viver com contentamento. O contentamento ele é uma característica dos cristãos que têm o privilégio de serem participantes do reino de Deus. Porque o vosso Pai agradou dar-vos o reino. Lucas 12:32, disse Jesus. Paulo declarou que aprendeu a sentir-se contente em qualquer lugar e em qualquer situação, inclusive diante da fome. Nosso texto de referência que foi lido em Filipenses 4:12 e 13. O apóstolo Paulo nos dá um exemplo poderoso de contentamento nesse texto. Um contentamento genuíno. Um contentamento que extrapola a razão do mundo que nós vivemos hoje. Um contentamento genuíno ao afirmar que aprendeu a estar contente em todas as circunstâncias. Seja na abundância ou na escassez, na fartura ou até mesmo diante da fome. Ele diz que mesmo nessa circunstância, ele estava contente, ele estava satisfeito com o que Deus tinha na vida dele, com o que Deus fazia na vida dele, como Deus tinha agido na vida dele. Ele estava contente, ele estava satisfeito com o Senhor. Essa declaração revela que o verdadeiro contentamento não depende das condições externas.
Não, eu não preciso que as coisas à minha volta estejam bem para que eu esteja contente, satisfeito com Cristo. Mas o que eu preciso para estar satisfeito é de uma confiança profunda no Deus ao qual eu sirvo. Paulo, ele destaca que a sua força e satisfação vinha do próprio Cristo, que o fortalecia. E ele mostra, então, que o segredo para viver contente está em manter o foco em Jesus. É em Cristo, independentemente das dificuldades. Essa é uma lição valiosa para nós hoje, especialmente em tempos de incertezas e desafios. Quando nós aprendemos a viver assim, a nossa vida fica mais tranquila. Nós deixamos de ser escravos das circunstâncias e passamos a experimentar uma paz que excede todo o entendimento. Passamos a viver uma paz que independe das circunstâncias que nos cercam. Independente de como vão as coisas, eu continuo contente, eu continuo satisfeito, eu continuo glorificando o nome do Senhor. Por isso, contentamento é fruto da comunhão constante com Jesus, porque é Ele quem nos dá sustento, é Ele quem nos dá vigor para enfrentar qualquer situação com alegria e confiança no Senhor nosso Deus. Lembro de ter ouvido um testemunho de um irmão, 76 anos, e ele recebe a notícia de que ele está doente. Ele faz os exames, descobre que está com leucemia e vai conversar com o pastor dele. Pastor, eu fiz uns exames e aí deu umas complicações lá, o pastor, e o que deu lá? Deu leucemia, pastor. Eita, deu leucemia? Oi, pastor, deu leucemia, mas Deus está no controle. Irmãos, é essa simplicidade que Deus quer ver na nossa vida. É essa simplicidade, é essa confiança, é essa dependência. É dependência mesmo, é essa confiança de que Deus ele está de fato no controle. Não uma confiança da boca para fora, mas uma confiança que invade o nosso coração, que nos deixa mesmo tranquilo diante de qualquer circunstância, diante de qualquer situação. Isso é bênção de Deus para a nossa vida, para que nós venhamos viver uma vida mais leve, mais tranquila, menos ansiosa, menos desesperada, mas confiando que Deus está no controle. Isso é contentamento, isso é alegria do Espírito Santo na nossa vida. O tópico 1.2 é contribuir com alegria. Você vai encontrar na lição de número 3, no tópico 1.3 e na lição 7, tópico 1, vai estar falando sobre isso. Tá? Não vamos repetir o que nós já falamos para a nossa lição não ficar muito repetitiva. Uma dica aí para você no domingo, ganhar tempo, já que falamos tanto sobre isso na lição 3 e na lição 7, contribuir com alegria. Tópico 1.3. O materialismo desagrada a Deus. Ofertar é um ato de adoração ao Senhor. O materialismo, por sua vez, gera indiferença com o necessitado e desagrada a Deus. Apegar-se aos bens materiais é como declarar que eles são mais importantes que as riquezas espirituais vindas de Deus. O apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo na sua primeira carta, no capítulo 6 e o verso 9, diz que aqueles que querem ficar ricos caem em pecado e ficam presos às armadilhas que os faz afundar na desgraça e na destruição. O que Paulo está dizendo aí? Está dizendo que eu não posso desejar ficar rico? Não. O que o apóstolo Paulo está dizendo é que eu não devo fazer da minha vida uma busca pelas riquezas materiais. Que a meta principal da minha vida não pode ser isso. Por quê? Porque se a meta principal da minha vida for isso, Deus fica em segundo plano.
Se a meta principal da minha vida for ser rico, eu não medirei esforço para conquistar isso. E isso vai me levar a uma desgraça e a uma destruição. Isso vai me fazer afundar na desgraça e na destruição. Portanto, precisamos colocar Deus em primeiro lugar na nossa vida. Porque se colocarmos a nossa confiança em bens materiais, isso vai nos tornar autossuficientes. E isso vai nos roubar a alegria de pertencermos ao reino de Deus. Portanto, é preciso tomarmos muito cuidado quando nós deixamos as nossas ambições por riqueza, por dinheiro, tomar as rédeas da nossa vida. Muitas das vezes, abandonamos o chamado de Deus na nossa vida por causa do dinheiro. Às vezes, quantos têm desistido do ministério porque ofereceram para ele o emprego dos sonhos? Mas ele tem um chamado de Deus. Ele tem um chamado para o ministério. Ele tem um chamado para o ministério de pastoreio, de plantar igrejas, mas ele troca tudo isso porque o foco dele está na riqueza. Precisamos tomar cuidado para que nós não venhamos perder aquilo que nós recebemos do Senhor. Jesus, falando a João em Apocalipse, ele diz: guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Tópico 2, a generosidade cristã. A generosidade é uma virtude de quem compartilha por bondade. A generosidade é uma virtude de quem compartilha por bondade. Ser generoso é ajudar quem precisa, é acalentar corações que sofrem por falta de recursos materiais. Isso certamente deve ser feito de maneira desinteressada e sem esperar receber nada em troca. Nós vivemos uma realidade hoje em que as pessoas ajudam, filmam, fotografam e colocam na rede social. E essas pessoas estão esperando reconhecimento do público. Então, na generosidade bíblica, isso não se enquadra. Porque a generosidade é uma virtude de quem compartilha por bondade, única e exclusivamente bondade. Recebeu de Deus e ele então é generoso em distribuir, em compartilhar, em repartir isso com os outros. Nessa era de internet é muito comum nós vermos algumas pessoas que ajudam outras. Alguns chegam num vendedor ambulante e compram todo o estoque dele. Tem 50 trufas, ele compra as 50 trufas. Tem 20 bolos, ele compra os 20 bolos. Tem 100 salgadinhos, ele compra os 100 salgadinhos. Paga à vista, na hora, mas alguém está filmando, aquele vídeo vai para a internet, aquilo vai gerar curtidas, aquilo vai gerar visualizações, aquilo vai gerar comentários, elogios, e aquilo vai monetizar para ele. Ele está fazendo aquilo ali, mas ele tem uma segunda intenção por trás. Mas, professor, ele está ajudando pessoas. Está ajudando pessoas. E é válido. Não para Deus. Não para Deus, como generosidade, como bondade. Ele está ajudando com segundas intenções. E isso é um problema. E isso não está só na internet, isso está no nosso dia a dia. Às vezes nós somos generosos para alcançarmos reconhecimento. Mas, na verdade, essa generosidade deve ser feita de maneira desinteressada,
sem esperarmos receber nada em troca. A igreja primitiva nos dá um exemplo dessa generosidade. Atos 2,45 diz que eles vendiam as suas propriedades e fazendas e repartiam o resultado desta venda com cada um segundo a necessidade de cada um. Estou falando, o texto está falando para nós vendermos nossas propriedades e distribuir? Não, não é isso. Não. O que o texto está dizendo é que no coração deles havia empatia, havia bondade, havia generosidade, liberalidade. Que eles tinham um coração rendido diante da presença do Senhor. É isso que o texto está falando. E esse mesmo sentimento deve haver no nosso coração. Um sentimento de generosidade, de desprendimento, um sentimento de empatia pelas pessoas, para que nós possamos auxiliá-las, amenizar o seu sofrimento, acalentar as suas necessidades. É esse o propósito do texto. Tópico 2.1, a generosidade do cristão. Você pode ver o comentário sobre isso na lição 7.3. Lição 7, tópico 3, tá bom? Não vamos repetir aqui para que não fique muito extenso e repetitivo. O professor, o senhor está falando sobre isso de novo? Pois é, então está lá na lição 7, tópico 3. Tópico 2.2, a bênção da generosidade. Lição 7.3. Você também vai encontrar lá um comentário sobre isso, tá bom? Inclusive é só voltar aos nossos vídeos aí nas aulas anteriores e você vai ver o comentário sobre isso. Tópico 2.3, a generosidade da mulher viúva. Numa atitude de confiança, desprendimento e liberalidade, a mulher viúva depositou sua confiança em Deus, pois sabia que de nada sentiria falta. A história da viúva que ofertou está lá em Marcos capítulo 12, o verso 44. O gesto dessa mulher no templo é uma lição poderosa de fé e desprendimento para a nossa vida. Enquanto muitos ofertavam do que lhe sobrava, ela entregou tudo o que ela possuía. E o que ela possuía? 2 pequenas moedas. Era tudo o que aquela mulher tinha. E foi tudo o que ela deu. Eu já vi situações da pessoa estar na igreja e no momento da oferta, a pessoa tirar do bolso o dinheiro, o único dinheiro que ela tinha, que era o da passagem de volta para casa, de pagar o ônibus após o culto. E ela tirar aquele dinheiro do bolso e colocar na salva. Conhecendo as pessoas que fizeram isso, eu digo a vocês, elas não fizeram pensando assim, não, eu vou fazer isso porque Deus vai providenciar a minha viagem para casa. Não, elas não fizeram isso pensando isso. Elas fizeram isso pensando da seguinte forma, eu vou fazer isso, eu vou dar a oferta e vou voltar de pé para casa, mas eu vou ofertar hoje. Isso é desprendimento. Isso é desprendimento. Algumas pessoas falam que essa viúva foi fácil para ela dar tudo o que ela tinha, porque o que ela tinha não era muito. Dar o dinheiro da passagem é fácil, agora mete a mão no bolso aí, tira 5.000 reais, que é tudo que tu tem, e entrega lá, que eu quero ver, e doa para alguém, e dá isso para alguém que eu quero ver. É mais difícil. E de fato, se nós formos olhar com esse sentimento humano que nós temos, com esse sentimento egoísta, é verdade, você ter R$1 como tudo na sua vida e você ter 5.000 como tudo na sua vida, é mais fácil você dar R$1. Mas o que Deus nos cobra é que o desprendimento ele deve existir com qualquer quantia. O desprendimento ele deve existir na confiança da providência de Deus. Quando Jesus olha para aquele moço e diz para ele vender tudo o que ele tinha e dar aos pobres, Jesus não estava mandando ele vender tudo o que ele tinha e dar aos pobres.
Jesus estava provando o quanto ele era preso naquelas riquezas que ele tinha. Porque aquele jovem chegou com o sentimento de que ele era uma pessoa digna de ir para o céu. O que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? Guarde os mandamentos. Isso aí já tenho guardado desde pequeno. O que mais? Você é bom mesmo, hein? Vai lá, vende tudo que tu tem, dá aos pobres, vem e siga-me. O jovem abaixou a cabeça e não tinha esse desprendimento. Ou seja, seu coração estava preso nas suas riquezas. É importante nós entendermos que o desprendimento deve fazer parte da nossa vida. Que o ponto central da nossa vida não pode ser os nossos bens, mas deve ser o próprio Senhor Jesus. Aquela mulher não se apegou ao pouco que tinha, pois sabia que o sustento dela não dependia apenas dos recursos materiais, mas da provisão divina. Naquele desprendimento, ela demonstrou liberalidade, uma genuína liberalidade, dando não do que lhe sobrava, mas do que lhe custava. Ela sabia que aquele pouco que ela tinha era tudo que ela tinha, quem sabe para comer naquele dia, para comer naquela semana, mas ela deu tudo. A oferta dela foi pequena? Foi. Aos olhos humanos foi pequena. Mas, na verdade, ao olhar de Jesus, foi uma oferta imensa, pois refletia total dependência e entrega. A atitude da viúva, ela nos desafia a revisar o nosso conceito de generosidade. Muitas vezes damos apenas o que é conveniente, mas ela ensina que a verdadeira liberalidade nasce de um coração rendido, que confia em Deus, mesmo quando não vê garantias humanas. Então, dar do que sobra é fácil. Agora, o desprendimento ele é provado quando nós damos daquilo que é único, daquilo que é tudo, daquilo que a gente sabe que vai custar alguma coisa para nós. Essa mulher não ofertou por obrigação ou por vaidade ou aparência. Ela ofertou com o coração. E a sua confiança era tão profunda que, ao entregar tudo, ela declarou sem palavras que ela dependia de Deus, que Deus era o seu sustento, era o seu provedor, que nada lhe faltaria. Seu exemplo nos confronta. Nós somos generosos apenas quando temos em excesso? Ou nós confiamos em Deus a ponto de entregar com liberalidade, sem medo da escassez? A viúva nos ensina que a verdadeira generosidade não depende da quantia, mas da entrega. Deus não se impressiona com valores, mas com corações rendidos. Que sejamos como essa senhora, confiantes, desprendidos, generosos, certos de que o Senhor cuida de quem confia nele. Precisamos praticar, precisamos nos aperfeiçoar, precisamos da ajuda de Deus através do seu Espírito Santo para avançarmos nesse sentido na presença de Deus. Tópico 3. Agora no tópico 3 nós nos deparamos com a fidelidade de Deus. A declaração do Senhor ao servo fiel em Mateus 25, 23 é: bem-estar, bom e fiel servo. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Essa declaração resume o que o Senhor espera de cada um de nós. E o que Ele espera de cada um de nós é fidelidade no pouco. Compromisso com o que nos foi concedido, com os que nos foi confiado. E disposição para servir com dedicação. Jesus, por meio dessa parábola, ele começa a ensinar os seus discípulos que Deus valoriza não apenas os grandes feitos,
mas principalmente a fidelidade nas pequenas coisas. O servo, ele não foi elogiado pela quantidade de talentos que ele granjeou, mas pela forma como administrou os talentos. Sua recompensa foi, acima de tudo, espiritual. Ele foi convidado a participar da alegria, do gozo do seu Senhor. Isso é símbolo da comunhão eterna com Deus. Essa palavra, ela nos chama à responsabilidade. Ela nos chama à esperança. Cada ato de obediência, cada escolha fiel, mesmo que pareça pequena aos olhos humanos, ela tem grande valor diante de Deus. A fidelidade diária, ela constrói um testemunho duradouro e prepara-nos para uma responsabilidade maior no reino de Deus. Que possamos viver com esse propósito, servir com fidelidade mesmo quando ninguém nos vê, confiando que aquele que tudo observa nos recompensará no tempo certo, com honra, alegria e plenitude eterna. Que Deus possa nos dar corações fiéis, que nós possamos cultivar o fruto do Espírito Santo, a fidelidade, a confiança, a dependência no Deus que nós servimos. Tópico 3.1, assemelhando-se a Cristo. A vida cristã consiste em se assemelhar a Cristo. Essa semelhança se expressa, entre outras formas, por meio da generosidade, do contentamento e da alegria. Se lermos Lucas 6,38, vamos ver Jesus nos convidando a dar com liberalidade, assegurando-nos que a medida que usamos será usada para conosco. Essa é a dinâmica do reino. Quanto mais damos, mais somos enriquecidos. Não necessariamente com bens materiais, mas com graça, paz e propósito. Um dos maiores exemplos de generosidade e compaixão que Jesus nos deixa foi a multiplicação dos pães e peixes. Diante de uma multidão faminta, ele não ignorou a necessidade daquele povo. Pelo contrário, antes, com 5 pães e 2 peixes, uma oferta simples, entregue com fé, uma criança que estava ali, um moço, um jovem, ele alimentou milhares de pessoas. Jesus nos mostra que quando entregamos o pouco que temos nas mãos de Deus, com disposição, com alegria, o milagre da multiplicação acontece. Assim, assemelhar-se a Cristo é viver com o coração aberto, pronto para servir, para repartir, para confiar em Deus. Isso é cultivar o contentamento, mesmo com recursos limitados. É encontrar alegria em abençoar os outros, sabendo que Deus é quem supre todas as nossas necessidades. Portanto, nos assemelhemos a cada dia a Cristo. Tópico 3.2, reconhecendo o favor de Deus. Sempre que se fala sobre dízimos, lembramos de Abraão, pois expressou fé e concordância conforme as expressões usadas por Melquisedeque. Deus Altíssimo é possuidor dos céus e da terra. Dizimar vai muito além de uma obrigação religiosa, vai além disso. Dizimar, de fato, é um ato profundo de reconhecimento e gratidão a Deus. Quando nós entregamos o dízimo, estamos declarando com atitudes e não apenas com palavras que tudo que nós temos vem das mãos do Senhor. É uma forma concreta de reconhecer que Ele é o provedor de nossa vida. É aquele que supre todas as nossas necessidades dia após dia. Mais do que números ou porcentagens, o dízimo expressa um coração grato. E ao devolvê-lo, reconhecemos que não somos donos,
mas somos mordomos dos recursos que Deus nos confiou. É um ato de fé, é um ato de obediência, mas também é um ato de amor e de gratidão a Deus. Pois, ao lembrar de tudo que o Senhor tem feito, o nosso coração se move em retribuir essa provisão com alegria. Dizimar é dizer: Senhor, eu reconheço a tua bondade, tua provisão, teu cuidado constante comigo. Obrigado, Senhor, por tudo que tens feito em minha vida. E essa atitude de gratidão, ela abre portas para que vivamos com mais generosidade, contentamento e confiança no cuidado do Pai. A maioria dos pregadores, dos pastores, dos líderes, quando falam sobre dízimo, apela para a ganância do povo, ou então para o medo do povo. Apelam para a ganância quando eles dizem: se você der, o Senhor vai te dar mais. Apelam para o medo quando dizem: se você não der, você está roubando a Deus, você vai para o inferno. Quando, na verdade, deveriam apelar para a gratidão, para o reconhecimento. Pois o medo, a ganância, pode passar. A pessoa pode ter outro entendimento a respeito disso. Ela pode sair desiludida da igreja porque o pastor prometeu algo que Deus não prometeu. Que se você dizimar, você vai ficar rico. Tem irmãos que dizimam há 50 anos na igreja e nunca ficaram ricos. E são fiéis. Por quê? Porque Deus não prometeu riqueza material para quem dizima. Deus não prometeu. E por isso não acontece. Essas pessoas vão sair desiludidas quando a sua ganância não for suprida. O medo, as pessoas perdem. Com o tempo vão perdendo o temor. E elas param de dizimar. Mas se desenvolvermos nos crentes, se desenvolvermos na igreja um coração grato, de reconhecimento, esse sentimento nunca vai passar. As pessoas vão viver as suas vidas e vão compreender que o dizimar é uma gratidão, é um reconhecimento daquilo que Deus já fez e não algo que eu preciso fazer para que Ele me dê. É algo que eu preciso fazer porque Ele já me deu. Então é gratidão diante do Senhor. Gostam muito de usar o exemplo de Abraão. Abraão não dizimou para ter. Ele dizimou porque lhe foi dado. Ele fez um propósito. Senhor, de tudo quanto o Senhor me der, eu vou dar o dízimo. Então, dízimo é gratidão, é reconhecimento diante da presença de Deus. Tópico 3.3. É só você ir lá na lição 7, tópico 1.3. E você vai ver lá falando sobre generosidade e contentamento, que fala sobre o rei Davi contribuindo ali para a construção do templo. Falamos sobre isso na lição 7, tópico 1.3. Não faça da sua aula uma aula repetitiva, tá bom? Para que os alunos não desanimem, porque nesse trimestre nós temos muitas repetições e muitas lições. E isso acaba fazendo a aula ficar maçante, acaba fazendo a aula ficar enfadonha. E isso desestimula os alunos a vir para a sala de aula. Então, se livre dessas repetições, substituam elas por, não diria por um outro conteúdo, mas você pode se alongar mais naqueles conteúdos que não se repetem, tá bom? E até porque tem muitos professores, né, que têm dificuldade em dar os 3 tópicos. Hoje, o nosso professor, quando chegou na hora de terminar a aula, ele estava finalizando o tópico 2. E é importante que você dê os 3 tópicos da lição sem correria dentro do tempo, tá bom? Isso é importante, tá? Isso gera uma ideia de organização nos seus alunos. Então, se programe direitinho para que você dê os 3 tópicos. Vamos lá!
Conclusão: vivemos em meio a uma geração materialista e individualista. Nós, os discípulos de Cristo, como resultados do permanente andar em espírito, devemos cultivar um coração contente e generoso, que expressa confiança e descanso na provisão e no cuidado do Senhor. Essas atitudes resultam em bom testemunho perante a sociedade e em ações de graças e de glória ao Deus Altíssimo, que é possuidor dos céus e da terra. Que Deus possa abençoar a sua vida de maneira imensa, de maneira extraordinária, e que você possa ser um instrumento de Deus para abençoar os seus alunos no domingo que vem. Você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, deixe lá o seu comentário, faça perguntas, diga o que você achou desse assunto, comente, compartilhe, se inscreva, curta e vamos que vamos!